Oi, aqui é a Ana Laura e o vídeo de hoje é um unboxing da Dark Side. Antes de começar esse unboxing, eu queria mostrar um pouquinho a minha coleção, os livros que eu já tenho aqui, que são da editora Dark Side. Eu gosto bastante dessa editora porque todos os livros dela são lindos e elas trazem histórias também que são muito interessantes. A maioria dos livros que eu vejo eu já quero ler e já quero ter essa coleção na minha estante. O primeiro livro que eu queria mostrar pra vocês é o Creepshow, do Stephen King. Ele é uma graphic novel de contos e ele tem 6 contos. Então ele tem Dia dos Pais, A Solitária Morte, de George Verrill, A Caixa, Indo com a Maré e Vingança Barata. Eu gostei bastante da arte desse quadrinho, achei ele super bonito, essa edição. Só que no final eu dei 3 estrelas pra ele porque eu gostei, assim, da metade dos contos que eu li e a outra metade eu não gostei tanto, achei meio nada a ver, é uma história que não me prendeu. Então eu dei 3 estrelas por isso, porque é um livro bom, é um livro super bonito, mas nem todos os contos me chamaram a atenção. A Menina do Outro Lado é um mangá que eu amo, assim, já li o primeiro livro, mas já gostei bastante, principalmente da estética desse mangá. Ele é um mangá em preto e branco e as ilustrações dele são simplesmente maravilhosas e a história é muito fofa, muito gostosa, assim, de ler e muito te traz uma sensação boa entre a amizade, nessa questão da família, entre uma garotinha e um ser amaldiçoado. Então esse mangá vai contar a história de uma garotinha que foi acolhida pelo Seisei, que é como ela chama esse ser amaldiçoado, e ele cuida dela até que a tia dela um dia volte pra buscar ela. Eu não posso contar mais, até porque eu não sei até onde pode ser um spoiler, então não vou me estender muito, mas eu gostei bastante desse mangá. O próximo livro é Pequenas Realidades, da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King. E essa edição tá simplesmente maravilhosa. Essa é uma história que eu ainda não li, mas quando eu vi a sinopse eu fiquei louca, querendo saber e querendo muito ler, então talvez eu até encaixe na minha próxima leitura. Eu tô querendo muito pegar esse livro pra ler, porque a premissa dele é super interessante e muito diferente do que eu, pelo menos, olho por aí. Então aqui a gente vai contar a história de uma socialite que é viciada em miniaturas. Ela tem miniatura super bem feitas de vários lugares históricos e um deles é a Casa Branca. Em contrapartida, ela vai conhecer um cientista que trabalhou para o governo num projeto secreto e os dois se conhecem e aí coisas vão acontecer. Eu não quero falar mais nada sobre o livro porque já na sinopse e depois eu vi uma resenha e só por ter comentado um pouquinho a mais já me fez achar que vai acontecer alguma coisa que eu não queria nem ter essa hipótese na minha cabeça, então eu não vou falar mais nada sobre esse livro, mas essa edição tá espetacular. Eu adoro livros brancos e ainda com esse toque de rosa deu um charme muito grande pro livro. O próximo livro é Horror Noir. Horror Noir. Eu não sei se eu pronunciei certo, porque, se eu não me engano, esse título é em francês. Mas aqui nesse livro a gente vai dar um mergulho na história de terror e da representatividade negra nos cinemas. Então esse livro vai apresentar pra gente como foi a trajetória das pessoas negras dentro do cinema e como elas eram retratadas dentro desses filmes. Eu encontrei uma resenha aqui no YouTube que fala super bem sobre esse livro, que traz uma resenha bem completa, então eu vou deixar ele na descrição para caso você se interesse por esse livro especificamente, você acessar essa descrição e conhecer um pouquinho mais sobre a história. Mas é um livro que eu quero ler meio que estudando sobre ele, então talvez eu até grave um study vlog, estudando e para conhecer mesmo a respeito da representatividade negra no cinema e outras reflexões que o autor traz a respeito disso em relação a essa temática. O último livro que eu tenho aqui da Dark Side que eu queria mostrar pra vocês é o Vitorianas Macabras. Ele apareceu no meu vídeo de unboxing, eu comprei ele na Prime Day. E ele é uma antologia que vai prestar homenagem a todas as mulheres da era vitoriana, que abriram esses novos caminhos na arte. Então, essas 13 escritoras, né, porque são 13 contos aqui presentes, contado por 13 mulheres na época vitoriana. E, inclusive, eu acho que 10 dessas mulheres aqui, elas tiveram a primeira tradução para o português com essa edição da Dark Side. Então, é um livro super bonito, a edição dele. E a Dark Side teve todo um trabalho para trazer essas mulheres
e para representar essas mulheres. Então é um livro que eu também estou super empolgada para fazer essa leitura, e eu também quero fazer essa leitura com um olhar mais atento. Então não sei se seria interessante eu gravar um vlog fazendo essa leitura, para trazer também as minhas primeiras impressões, o que eu achei e se eu gostei dele. E agora o que eu mais tô ansiosa na vida, que é abrir esse pacotão aqui da Dark Side. Foi um mimo pago, claro, mas quem sabe um dia, né, a Dark Side me patrocine. Bom, os livros estão aqui e já dá pra ver que são lindos. Então veio esse selinho aqui, que sempre vem nos livros da Dark Side, e aqui está escrito Dark Side Graphic Novel. Eu recebi isso aqui também, que eu não sei o que é. Mas a gente pode usar como marcador também, né? Porque tudo dá pra ser usado como marcador. Recebi também esse kit de marcadores da Dark Side. Eu comprei os livros no próprio site da Dark Side, então quando você compra os livros por lá, você acaba tendo uma experiência dark, que é receber alguns brindes também. Então eles sempre acabam mandando o kit de marcador, eles acabam mandando o caderninho. Então eu vou ver o que chegou aqui pra mim. Esse kit de marcador tá super bonito. Eu acho que são os marcadores mais bonitos que eu tenho aqui. Eles estão super bem feitos e eles têm uma textura meio emborrachada. Não sei, mas não é um papel normal, é um papel grosso, mas que ele tem uma textura e eles estão super bonitos. Junto com a minha compra veio esse caderninho aqui também, que tá escrito Dark Love. Outro caderninho, mas agora é com essa capa aqui, super bonita. Eu acredito que é um mangá que eles lançaram também, ou vão lançar. Mas eu já vi alguma coisa a respeito. Agora vamos para os livros, que é o que interessa. Comprei o segundo volume da Menina do Outro Lado. É um mangá que eu quero continuar lendo sobre ele, quero comprar as outras edições, porque eu gostei bastante, então quero saber que rumo que vai levar essa história, né? Leve-me com Você é um livro que eu tava super empolgada pra chegar. Esse livro aqui vai contar a história do August, que perdeu o filho dele. E aí, em homenagem ao filho dele, ele sai numa road trip pelos Estados Unidos pra poder deixar a cinza do filho dele em vários lugares por onde ele passar. E aí, no meio dessa viagem que ele tá fazendo, o carro dele tem um problema e ele precisa parar no mecânico. E aí ele para nesse mecânico e conhece a família desse mecânico, e nessa família tem 2 meninos, e aí ele vai se envolvendo com essa família, e eu sei mais ou menos isso da história, né? Eu não gosto de saber muito a respeito da história, eu sei, assim, o básico pra eu me interessar por ela, mas eu não gosto de ficar pesquisando muito sobre a história, porque acaba estragando a nossa primeira leitura em relação a ela. Menina Má é um livro de suspense e de terror psicológico que vai contar a história de uma garotinha de 8 anos que é psicopata. Ela é uma garota que ela é super querida em volta dos adultos, mas que ela é super temida pelas crianças, pelas suas colegas de sala. E aí a história vai rodar em torno de prêmio da escola que o colega dela ganha, e ela fica muito brava, incomodada, porque ela acredita ser merecedora de ter ganhado aquele prêmio, né? Um prêmio da escola, acredito que sobre escrita, alguma coisa relacionada a isso. E ela fica muito brava. E aí, essas crianças saem para um estudo do meio, e esse menininho que ganhou o prêmio aparece morto, afogado. Então vai ser mais ou menos em relação a isso. E também a gente tem uma investigação da mãe da própria menina, que começa a desconfiar dela, só que ela também não pode contar pra ninguém, porque ela não quer que ninguém descubra que a filha dela, né, é uma possível assassina. E é isso que eu sei sobre esse livro, mas essa edição tá super bonita. Eu adoro rosa, então essa edição tá totalmente rosa. E é isso. E o último livro dessa caixinha é a biografia do Stephen King. É uma biografia não autorizada, né? Escrito pela Lisa Rougake, eu acho. E essa biografia vai trazer desde a infância do autor, vai falar um pouquinho também sobre a sua família, sobre a sua esposa, os seus filhos. Vai apresentar também
a fase que o Stephen King teve relacionada com drogas, né? Vai trazer também algumas loucuras que os fãs já fizeram, alguns fãs já perseguiram ele. E eu vi também que essa biografia, ela acaba se relacionando bastante com o livro do autor sobre a escrita, que ele também vai trazer, além de algumas dicas de escrita, ele também vai trazer um pouco da vida dele. Então são biografias que acabam se complementando, né? Uma pela visão do próprio autor, e a outra pela visão de uma outra pessoa que pesquisou bastante sobre a vida dele e escreveu essa biografia sobre ele. Bom, e essas foram as minhas compras no site da Dark Side. Eu tô bem empolgada pra fazer essa leitura. Eu acredito que quando eu for fazer essa leitura, eu vou trazer algum vlog, ou depois que eu ler, eu vou acabar comentando em algum vídeo. Mas se você gostou de algum título específico e quer saber um pouquinho mais sobre ele, você pode colocar aqui nos comentários, e aí eu posso trazer um vídeo separado, um vídeo de resenha, ou um vlog de leitura sobre esse livro. Então é isso, se você gostou, não deixa de curtir, de se inscrever, de comentar aqui embaixo. Não deixe de comprar pelo meu link da Amazon, que é um jeito de você apoiar o canal sem pagar nada mais por isso. E eu te vejo no próximo vídeo.